Graça e paz, bom dia, glória a Deus, que bênção. Aqui estamos no nosso direcionamento diário. E aí vamos iniciando, vamos chegando, vamos sendo edificados pela palavra do Senhor, com muita alegria. Aqui estamos mais uma vez no nosso direcionamento diário, das 9 da manhã, aqui no horário de Rondônia, no horário de Brasília, às 10 da manhã. E hoje eu quero falar de bênção. Na verdade, falar de ser bênção. É interessante que nós somos amantes das bênçãos. Nós queremos ser abençoados e nós não estamos errados em querer ser abençoado. Eu não sei você, por quantas pessoas e de quantas maneiras e quantas vezes você já foi abençoado hoje, nessa terça-feira, desde amanhã até agora. Eu não sei. Eu não sei se você conseguiu já identificar as bênçãos e as pessoas que têm te abençoado hoje. Mas eu gostaria de dizer para você com muita alegria que, sinceramente, eu começo essa live hoje constrangido. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor dele manifestado a nós. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na verdade, o amor de Deus ele é manifestado a nós de várias maneiras, e uma delas é usando pessoas. Hoje, desde ontem, eu não estou com meu carro precisou de alguns consertos na sua pintura, e desde ontem, ou desde muito tempo antes de ontem, pessoas estão me abençoando nesse serviço. É bênção que não é só de hoje, mas hoje isso está acontecendo também. Acredito que foi no domingo, eu pedi alguém para limpar o meu quintal, meu lote. Aqui se chama data, né? Limpar a minha data. E essa pessoa prontamente disse: terça-feira eu estarei lá. Eu não vou dizer nome de ninguém aqui para não constranger e até mesmo para não deixar alguns nomes de fora, mas muitas pessoas hoje, né, até então, são bênçãos na minha vida. Estão abençoando a minha vida hoje. É claro que muitas dessas pessoas estão abençoando já há muito tempo. Só que eu estou de volta. Na verdade, só que eu tenho um relacionamento com a congregação onde eu estou pastoreando hoje, eu tenho uma relação de 10 anos. E nesses 10 anos eu sou abençoado. Para a glória de Deus. E com muita honra, as minhas ovelhas têm... eu tenho muita honra de dizer isso, as minhas ovelhas têm me abençoado. E, inclusive, hoje eu, então, sem carro, aí acontece que
o irmão me liga, vem me buscar, e ele vem me buscar e eu não tenho capacete para ir de moto, ele volta em casa, pega o carro. E quando ele pega o carro, eu imagino que ele vai me levar lá e vai me trazer de volta. Então ele fala, o senhor fica com o carro, já que o senhor está sem carro. E essas atitudes abençoadoras na vida da gente, quantas vezes nós passamos por isso, meio que atropelando tudo isso, meio que como se fosse algo normal. Pode até ser normal para muita gente, mas não é normal para a maioria. As pessoas tiram de si. E eu falei, puxa vida, eu dei um trabalhão porque veio me buscar, eu não tinha o carro, não tinha o capacete para ir de moto, então ele voltou em casa, então ele me entrega o carro, e além de pegar o carro e me entregar, ele diz, leva o carro para casa, porque enquanto o senhor estiver sem carro, o senhor vai ficar com o meu carro. E essas coisas que vão sendo bênçãos na vida da gente, mas são pessoas que já estão assim, eu já estou habituado até com essas pessoas me abençoando. Eu queria poder abençoá-las a metade do que eles me abençoam. E um dia, quem sabe, o Senhor vai me dar esse privilégio. A verdade é que é muita bênção. Eu queria hoje utilizar essa live para falar disso um pouquinho. E para completar esta manhã, eu estou falando agora, antes de começar a live, antes das 9 da manhã. A pessoa que vai cuidar da minha data hoje, que não é membro da minha igreja, que eu sei que possivelmente ele tenha menos condições de abençoar as pessoas do que eu tenho. E isso me fez voltar para casa com o coração transbordando. Isso me fez voltar para casa hoje pensando o que realmente eu tenho feito. E antes de chegar aqui na live, eu estava falando com o Senhor sobre essas pessoas. Colocando essas pessoas diante do Senhor. Pessoas que o Senhor usa como instrumentos para derramar sobre nós generosamente as suas bênçãos. Isso. Então, quando eu fui lá e quando eu cheguei para aquele homem e disse, olha, eu quero saber do senhor, sobre o serviço do senhor, quanto que isso vai custar, porque já é uma bênção ele me atender para ir lá. Ele tem outra coisa para fazer, tem outros trabalhos a cumprir, mas ele foi lá. E eu entendi que ele já está me abençoando só em me atender para ir lá. Agora, e quanto ao serviço, o valor do serviço, ele disse, pastor, eu não vou te cobrar nada. Eu vim por amor, eu vim para te abençoar. Eu não vou cobrar nada disso. O senhor orando por mim já é grande demais. Isso, meus irmãos, me fez voltar para cá e começar essa nossa live de hoje pensando em ser bênção, em falar de ser bênção. A gente vai aprendendo durante a vida, durante as pessoas que nos abençoam, a gente sabe o quanto que a gente não merece.
Mas o Senhor está nos mostrando que apesar de não merecermos, Ele nos ama e cuida de nós e nos abençoa. Então eu lembrei de Abraão, do chamado de Abraão. No chamado de Abraão, o Senhor diz assim, a Bíblia diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Ou seja, a partir do momento que eu ouço a voz de Deus e eu obedeço, e eu deixo tudo e sigo o direcionamento dele, eu não preciso saber onde é que eu vou, eu só preciso saber com quem estou, em quem estou. Eu não preciso saber onde vou chegar, eu preciso saber onde eu já cheguei, que é em Deus. E estando nele, aí o que vier pela frente será bênção. E ele diz: olha, sai da terra, da sua terra, sai dos seus parentes, ou seja, vamos partir para uma outra cultura, vamos partir para um outro alvo. Quando fala de sair, está falando, olha, existe a questão humana, a questão familiar, mas existe algo maior que é a obra, existe algo maior que a obediência ao Senhor, a orientação dele, o direcionamento dele. E ele vai dizer: sai desse meio, sai do meio onde você está. Era um meio familiar, religioso, cultural, nacional, era toda uma questão de vínculos que ele precisava deixar terra e deixar parentela, seria deixar a sua nação, deixar a sua família, os seus familiares, a sua cultura, os seus deuses, o seu culto, a sua religião. Na verdade, sair da terra e da sua parentela não era simplesmente sair de um lugar e ir para outro. Mas agora ele diz: olha, e você vai para uma terra que eu não vou te mostrar onde é agora, mas é preciso que haja duas coisas, pelo menos, para você sair da sua terra, da sua parentela e partir para uma terra que você não sabe onde é. Precisa de fé e precisa de obediência. Eu colocaria uma terceira coisa: disposição. É preciso fé, é preciso obediência e é preciso disposição para sair do nosso ambiente, sair da nossa zona de conforto, sair do meio dos nossos familiares, sair da nossa cultura, sair do nosso estado, sair da nossa cidade, sair da nossa nação, para um lugar que não sabemos nem onde é. E ele então, a Bíblia diz que Abraão então sai. Mas aí Deus vai falar com ele o seguinte: far-te-ei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Isso aí é interessante, que o Senhor, antes de ele exigir algo de nós, ele nos dá algo. Porque Deus não nos pede nada que não possamos fazer ou que ele já não tenha nos dado capacidade para fazer. Então hoje eu vi pessoas me abençoando com aquilo que eles têm, que o Senhor deu a eles, e eles estão me abençoando. E eu começo a me perguntar como que eu estou abençoando outros. Eu acho que hoje essa deve ser a nossa pergunta. Mas é interessante que depois que ele fala assim: eu vou te abençoar, vou te fazer de uma grande nação, vou engrandecer o seu nome. Depois que ele fala isso, ele fala assim: e você será uma bênção. E você será uma bênção. Ou seja, todo lugar que ele pisasse era a bênção de Deus pisando, porque ele era uma bênção. Então, felizes aqueles que receberam Abraão nas suas casas, felizes aqueles que oraram por ele, felizes aqueles que trabalharam com ele, felizes aqueles que o acompanharam,
Feliz aqueles que negociaram com ele, porque ele era uma bênção. A verdade que eu quero aqui entender é que o Senhor está nos direcionando para uma visão de que você e eu podemos e devemos ser bênçãos. O Senhor te deu algo. O Senhor te deu algumas habilidades, alguns talentos. Deus também te deu dons. Mas ainda que Ele não tivesse dado nem talento nem dons, Deus te deu a vida. Deus deu a você, a esse mundo. Deus está sustentando você e há um propósito nisso. Então, na verdade, você está nesse mundo para ser uma bênção de Deus. Quando Deus coloca o primeiro casal no Éden, Deus fala para aquele homem o seguinte: olha, eu estou colocando você para cuidar daquilo que eu estou criando. Você será uma bênção para a terra. Mas no dia que o homem pecou e caiu, ele amaldiçoou a terra. Por quê? Porque ele era a bênção da terra e aquela bênção desobedeceu. A bênção deixou de ser bênção, e toda bênção que deixa de ser bênção, ela está se tornando uma maldição. Então não tem meia bênção, meia maldição, não tem mais ou menos bênção. Ou você é bênção ou você não é bênção. Ou você é bênção ou infelizmente você está partindo para uma direção de maldição. E aqui vai dizendo: você será uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem. Olha só, uma vez que você é bênção, você é instrumento para que outros sejam abençoados. E outros não são abençoados nem mesmo pelo fato de que você os abençoou, mas porque eles te abençoaram também. Então hoje, pessoas que me abençoaram hoje estão sendo abençoadas. Porque Deus está vendo tudo. Deus não deixa passar nada. Então, na verdade, é preciso que a gente entenda isso. Há um propósito de Deus de que nós sejamos bênçãos. Ele fala assim: eu abençoarei todos que te abençoarem e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Ele fala assim: e em ti, a partir da sua vida, gerações e gerações, a partir da sua vida como uma bênção, eu abençoarei e serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o impacto de você ser bênção é um impacto universal, um impacto mundial. Isso é incrível, porque na verdade você abençoa alguém, que vai abençoar alguém, que vai abençoar alguém, e essa bênção vai se alastrando, vai tomando proporções gigantescas. Eu quero dizer para você que se você tomar essa consciência de que você é uma bênção na sua cidade, para as pessoas da sua cidade, muito em breve você verá a sua cidade caminhando de forma diferente. Hoje eu olho para a minha cidade e percebo que em 10 anos, quanto que a minha cidade mudou e quanto que ela tem mudado. Quantas vidas são tocadas simplesmente pelo fato de você entrar em um ambiente, numa loja, numa farmácia, num supermercado, numa escola, num hospital, numa delegacia. Então, na realidade, é preciso que entenda o seguinte: se eu sou uma bênção, onde quer que eu for, será abençoado. E todos que me abençoarem serão abençoados. Então hoje, em tão poucas horas, eu pude sentir o amor de Deus de uma forma
tremendamente grandiosa e gloriosa sobre a minha vida. Pessoas muito simples dizendo: pastor, eu estou te abençoando. E isso me fez pensar o quanto que podemos ser bênção. Deus não chamou Abraão à toa, Deus não salvou Abraão da sua religião, da sua cultura, dos seus deuses à toa. Ele fez isso para que Abraão se tornasse uma bênção. Então, qual é o nosso direcionamento hoje? Que sejamos bênçãos. Você que está no seu trabalho, seja bênção. Você que vai para a escola, seja bênção lá. Você que vai ficar em casa, seja bênção para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo. Você que vai viajar, seja bênção dentro da condução, seja o ônibus, o avião, o carro. Seja bênção. Seja bênção para os seus funcionários. Porque a diferença não vai estar em você tratá-los com dureza, como todo mundo trata funcionário, mas a diferença vai ser em você tratá-los com amor e com igualdade, com respeito. Não olhando de cima para baixo. Nós não estamos aqui para olhar ninguém de cima para baixo. Nós estamos aqui para olhar para as pessoas e ver que somos tão pequenos quanto elas e que diante de Deus elas têm valores exatamente iguais eu tenho. Deus as ama como me ama. Deus me ama como as ama. É preciso que eu entenda isso, que no mundo espiritual estamos nivelados. Somos pecadores e aqueles que entregaram a sua vida a Jesus são pecadores arrependidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E sem Jesus, ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Cortada da oliveira, cortado dos ramos da oliveira, nós não podemos dar frutos. É por isso que ele diz: permanecei em mim, estai em mim. É por isso que Paulo fala, em Atos dos Apóstolos, fala: nele vivemos, nos movemos, existimos. A verdade é que nós precisamos abraçar a oportunidade de ser bênção. Graça e paz, minha irmã. De ser bênção na vida das pessoas. Quantas pessoas te abençoaram hoje? Quantas pessoas estão te abençoando nesse exato momento? Quantas pessoas estão sendo bênçãos na sua vida? Mas a gente pode inverter essa pergunta e perguntar: para quantos você está sendo bênção hoje? Ore por pessoas. Ore por pessoas que têm te abençoado. Abençoe-as também. Que o Senhor nos dirija, nos conduza a um coração cheio de gratidão, cheio da bênção, cheio de desejo de abençoar. Que eu e você sejamos capazes de sermos instrumentos de Deus para abençoar pessoas. Eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome e você será uma bênção. Foi isso que Deus falou para Abraão. É isso que ele está falando para você. Eu te dei a vida, eu te dei tudo que você tem, eu te dei seus talentos, seus dons, para que você seja uma bênção. Que Deus em Cristo realmente
nos permita entender e viver essa grandiosidade que é o privilégio de ser bênção para a vida de pessoas. Bênçãos de Deus para a vida das pessoas. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós te exaltamos, porque o Senhor tem nos abençoado tanto. O Senhor tem nos abençoado todos os dias, todas as horas, todos os segundos, todos os instantes da nossa vida. O Senhor tem utilizado instrumentos muitas vezes que aos nossos olhos são improváveis, mas que decidem, ó Deus, doar, que decidem, ó Deus, abençoar. Ó Deus, e a tua palavra diz que o Senhor abençoaria todos que abençoasse Abraão, que era uma bênção. Ó Deus, então eu quero pedir ao Senhor que abençoe tremendamente, multiplicadamente, todos aqueles que têm me abençoado. Ó Deus, essas pessoas que estão vendo essa live estão me abençoando. Pessoas que estão vendo essa gravação em algum momento do dia estão me abençoando. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado por ser abençoado pelo Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder ser bênção na vida das pessoas. E eu espero, Pai, que o nosso direcionamento diário seja bênção na vida de pessoas, na vida de famílias, na vida de igrejas, na vida de ministérios, na vida de cidades, para a glória e para a honra do teu nome. É o que oramos, é o que desejamos, é o que pedimos a ti no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã com as bênçãos de Deus e abençoando pessoas. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Até lá.